Boa noite! Boa noite, pessoal que acompanha a Expressão Sergipana. Mais uma live, né? Uma live que vai trazer aí uma importante temática. Então, você que está chegando, estamos formando já essas lives em homenagem aos 200 anos de Sergipe. E falar dos 200 anos de Sergipe é falar dos principais fatos que ocorreram, né, ao longo desses 200 anos. E a expressão sergipana valoriza o que é de mais precioso do povo do nosso estado, que é a cultura sergipana, que é o povo sergipano, né? E toda a sua história. Então, vocês que estão chegando agora, boa noite, Ed, boa noite, Camilo. Vamos começar mais uma live em homenagem ao bicentenário da emancipação política de Sergipe. E vamos começar com uma simples pergunta. Boa noite, Ailton. Boa noite, Lute Logia 13. Boa noite, Laurence. Boa noite a todos que estão aqui. Chama todo mundo. Essa temática é importante, né? E hoje vamos falar de uma simples pergunta. Vocês sabem o que significa o 13 de julho? Você tem ciência do que é? Já ouviu falar? Pois bem, a expressão sergipana hoje vai falar sobre a revolta de 13 de julho de 1924, né? Um importante fato da nossa história. E que muitas das vezes a gente não sabe. A gente pensa que é só simples o nome de um bairro. Mas não. A gente também vai entender hoje nessa noite o porquê o bairro leva esse nome, né? A gente vai conhecer um pouco também da história do bairro. Vamos ter a participação do Janoto Farias, né? João Paulo Gama, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando. E vamos ter a participação da professora doutora Andresa Mainar, essa historiadora, essa sergipana, né? Professora também do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, do mestrado profissional. A professora Andresa tem um trabalho espetacular, um trabalho recente, assim, fantástico, eu mesmo já li, né? E hoje ela vai falar um pouco do que foi esse fato, né? Então, vamos ter hoje a presença da professora Andresa Mainar. Eu vou falar um pouco sobre a história do bairro, né? O bairro se já chamou Ilha dos Bois, já se chamou Sítio da Nação, Praia Formosa para se chamar 13 de julho. E vamos ter a participação de um morador do bairro, morador antigo, morador que tem muita coisa para trazer aí de assunto, né? 13 de julho de 1924, né? Uma data importante e de um movimento importante na República, principalmente na República Velha, que foi o tenentismo, né? E assim, eu já começo citando as notícias da época. E vem do Sergipe Jornal. 13 de julho de 1924. Não é um dia qualquer. É um dia de mudança. É um dia de contestação. Jovens tenentes sergipanos buscam a melhoria e a qualidade da política. Política essa, importante aqui destacar, esses homens, que tornarão, a partir de hoje, um novo momento na história desse estado. Eles fazem parte de um movimento nacional. E Sergipe nunca mais será o mesmo depois do 13 de julho. Isso é um relato do jornal da época. Vou deixar, Fátima, vou deixar sim. Vou deixar. E, gente, lembrando que as lives ficam no IGTV, mas isso é importante aqui destacar, que essas lives, elas, além de estarem disponíveis, vamos alimentar também no YouTube, né? Que é importante destacar. E ela segue uma série. Vocês vão perceber nesse mês agora, no próximo, temáticas importantes. Gente, tem muita gente boa, como a professora Andresa Mainar, ao longo das nossas lives. Por isso que as lives aqui, elas tendem a valorizar os pesquisadores, as pesquisadoras de Sergipe. Arthur, como vai, meu aluno? Né, todos aqui estão acompanhando. Mas depois, vamos falar com a professora Andresa Mainar. Boa noite. Boa noite, professora Andresa. Boa noite, Oswaldo. Ô, professora, primeiro,
Primeira coisa que a gente sempre para iniciar essa prosa, professora, o porquê do 13 de julho, né? Então, às vezes a gente sempre passa ali na Avenida Beira-Mar, a gente sabe que, como a gente vai saber hoje nessa noite, é um bairro de alto padrão, né? É um bairro que tem uma certa história também para Aracaju, mas não é só um simples bairro. Não é só simples o nome de um local, de uma localidade, uma denominação de um local, uma toponímia, né? De uma região da capital. Não. Eu acho que tem um porquê. E por que 13 de julho? O que aconteceu a partir dessa data no nosso estado, professora? Boa noite. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham. E eu faço questão de dizer todas primeiro, viu, Oswaldo? Não é para ser Sim. simpática, não. É por uma questão de necessidade de afirmação. O século XXI tem que ser um século de maior visibilidade para as mulheres. E isso tem que se refletir tanto no discurso como na prática, né? Eu percebo que você sempre começa as lives falando com todos e todas, né? E tem que ser assim. Isso. Bom, falando um pouquinho sobre o 13 de julho. Além de ser considerado o dia do rock, né, o Dia Mundial do Rock, Sim. hoje é dia de rock, bebê, mas hoje é dia também de lembrar um pouquinho da revolta tenentista que aconteceu aqui em Sergipe em 1924 e que teve início justamente no dia 13 de julho, né? Esse nome ele foi dado ao bairro justamente em alusão, em homenagem a essa revolta, da qual participaram o capitão Eurípides Esteves de Lima, o primeiro-tenente Augusto Mainar Gomes, o primeiro-tenente João Soarino de Melo e o segundo-tenente Manuel Messias de Mendonça. O que era que estava acontecendo? Já havia tido uma revolta tenentista em 1922. Né? Isso começou no Rio de Janeiro. Vocês lembram que vocês estudaram lá os 18 do Forte? Havia uma animosidade entre o Exército e o governo civil, o governo republicano civil. E o Exército achava que era merecedor de maior reconhecimento e que o governo não dava, né, esse reconhecimento que eles mereciam. Além disso, em 1922, apareceram algumas cartas que supostamente teriam sido escritas por Arthur Bernardes, que era o candidato a presidente. E nessa carta, o Arthur Bernardes simplesmente chamava o Marechal Hermes da Fonseca, que era o presidente do clube militar, de um generalão sem compostura. Né? Falava várias coisas, várias ofensas ao Exército, e isso acabou culminando numa revolta que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1922, dia 5 de julho. Os militares que participaram foram presos, né, tiveram um tratamento extremamente duro por parte do governo, foi uma revolta reprimida com muita violência, e ficou essa sensação de injustiça que aumentou. Sim. E o que aconteceu? Em 1924, várias unidades militares, vários quartéis, pensaram em se rebelar. Né? E Sergipe não era um deles. Não se contava com uma revolta militar em Sergipe. Se contava com uma revolta militar, por exemplo, em São Paulo. E ela, de fato, aconteceu. Justamente no dia 5 de julho de 1924. Então, o que o Exército queria como um todo, né, e esses jovens oficiais tinham um pouco mais das emoções mais à flor da pele, se colocavam como os defensores da honra do Exército, cobravam justamente essa necessidade de se retratar com o Exército. E isso não aconteceu. Então, no dia 5 de julho de 1924, aconteceu uma revolta em São Paulo. E, para conter essa revolta, várias unidades militares, vários quartéis foram mobilizados para, se necessário, irem até São Paulo. Inclusive, Sergipe estava se preparando, né, para ir para São Paulo. Assim, reprimir a revolta. Reprimir a revolta paulista. Né? E aqui em Sergipe, 2 oficiais, justamente o primeiro-tenente Augusto Mainar Gomes
e o primeiro-tenente Soarino começaram a fazer comentários, que era um absurdo, que eles não concordavam, pelo contrário, eles concordavam com os colegas paulistas, né? Sim. E eles começaram a tramar uma revolta, a possibilidade de uma revolta aqui em Sergipe. E o presidente, né, à época, eu já vi que você falou em lives, né, o governador era chamado de presidente do Estado. O presidente do Estado, Maurício Graco Cardoso, claro que declarou completo apoio ao presidente Arthur Bernardes e disse que ia mandar o 28BC, né, já era esse nome, o batalhão aqui tinha esse nome, e ele estava em treinamento para ir para São Paulo. Sim. Isso, o Mayná, né, junto com o Soarino, conseguiu mais um aliado, que foi o capitão Eurípides Esteves de Lima. E eles começaram a conversar e a tramar. No dia 12, eles se reuniram na casa de Mayná e, simplesmente, na madrugada de 13 de julho, né, às 0h em ponto, eles saíram de casa os três e foram para o quartel do 28BC. Para quem não sabe, o quartel do 28BC ficava lá no centro da cidade. Ali na Praça General Valadão, né? Isso, dava de frente para a Praça General Valadão. Era no centro, no coração ali, na boca. É onde hoje é o Hotel Palace e o Maria Feliciana, né? Correto. Então, assim, eles estavam no coração de Aracaju, né? Sim. Bem como outros prédios públicos, né? Então, eles vão para o quartel e eles começam a acordar os praças. Eles começam a acordar, e eles não explicam o que eles vão fazer. Só que esses três oficiais, eles eram muito bem vistos pelos praças. Primeiro, eram autoridade, né? Quer dizer, um oficial que está acordando um soldado, que está acordando um cabo. E, em segundo lugar, que eles eram muito bem vistos. Então, claro que os subordinados não questionaram. Simplesmente levantaram, vestiram a farda, pegaram as armas e obedeceram. Nisso, estava chegando o segundo-tenente Manuel Messias, no quartel, que rapidamente concordou. Ele não participou da conspiração, mas ele concordou. Então, ficaram os 4 oficiais e aí eles se dividiram. Se dividiram e saíram para tomar outros prédios públicos. Então, eles foram para o Palácio do Governo, né, ali na Praça Olímpio Campos. Eles foram para o quartel da polícia. Eles foram para as estações de telégrafos, a estação ferroviária e também para a casa de Graco Cardoso, né? E eles chegaram a convidar Graco Cardoso a participar da revolta. Então ele chama o presidente de Estado a participar do movimento. Ele diz, olha, se você quiser concordar, né? Mas é claro que Graco ficou possesso e não aceitou de forma nenhuma, né? Mas o fato é que eles conseguiram, Oswaldo, dominar tanto o quartel do 28BC quanto esses prédios públicos estratégicos em Aracaju nessa noite, nessa madrugada de 13 de julho. Né? Na madrugada de então quer dizer que o coração do Estado, a capital, né? A força pública econômica do Estado, que era a capital, já estava sob o controle deles. Veja, eles queriam... O que eles queriam, no final das contas? Eles queriam apoiar os colegas de farda em São Paulo. Então, primeira coisa, eles não queriam embarcar para São Paulo. Tá? Segunda coisa, eles queriam tentar convencer os colegas de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco, né, da Paraíba, a seguirem esse exemplo. Né? Sim. Só que isso não vai acontecer. Né? E, na verdade, a Bahia, que era o centro da região militar, o Brasil é dividido em regiões militares. Nesse momento, a região militar da Bahia controlava Bahia, Sergipe e Alagoas. Essa notícia da revolta chega ainda no dia 13. E aí eles cortam a comunicação telegráfica de Sergipe. Sergipe não tem notícias e não sabe o que está acontecendo em São Paulo. Eles não sabem quando terminou a revolta. Eles não acreditam que a revolta termina. Né? E o fato é que eles conseguem ficar aí no poder de 13 de julho, que é quando começa a revolta, até o dia 2 de agosto. Né? E eles um ponto, professora, que eu queria perguntar à senhora.
aproveitar o espaço. A gente pode dizer que esse corte das comunicações faz isolar o nosso Estado nesse momento? Sim, Oswaldo, nesse momento sim, porque o principal meio de comunicação era justamente o cabo telegráfico, né? E aí Sim. eles não conseguem se comunicar com outros estados, a gente fica isolado, os tenentes ficam isolados realmente, né? E eles começam a traçar um plano de defesa de Sergipe e de Tá. Aracaju, né? Vamos pensar, o quartel do 28BC estava ali de frente para o Rio, né? Sim. E aí eles começam a construir trincheiras, justamente ali na praia, mais ou menos na região onde hoje é o Yacht Clube, até Sim. o calçadão da Praia Formosa, né? Aquela região hoje nova ali, né? Isso. Então eles Que a gente compraram chama a curva do iate. isso, eles compraram sacos aqui no comércio e, e começaram Professora, foi a conexão. Foi, Foi foi a a conexão. conexão. Bom, então eles construíram essas trincheiras, tá? Nessa Sim. região. E isso, mais tarde, deu nome ao bairro. Por quê? Mainar Gomes, que foi um dos tenentes, que foi preso, processado, tentou fugir, foi preso de novo, processado de novo. Ele, com a Revolução de 1930, ele se torna interventor. E Sim. aí, justamente em 1930, né, em 27 de novembro de 1930, ele lança esse decreto que aquela região vai se chamar 13 de julho, como uma homenagem à revolta da qual ele participou. Ô, professora, eu tenho, como eu falei no início da live, eu tive o prazer, isso na minha formação, e até na minha vida profissional, eu gosto sempre de colocar. Foi uma experiência fantástica, né? Há 7 anos atrás, eu fazia parte e trabalhava na Biblioteca Pública de Fernando Dória. Fui estagiário de lá, né? E passei mais 2 anos, isso há 7 anos atrás. E no período que eu estava lá, a gestão da biblioteca pensou em fazer inúmeros projetos para envolver a comunidade e a instituição. E tinha o projeto 3 de julho. Era interessantíssimo a gente sempre colocar isso, porque era um projeto que trazia a memória, questão da própria formação histórica e tal. E eu procurando, vasculhando nos próprios acervos da própria biblioteca, com a ajuda do nosso saudoso, que a senhora conheceu, Pedrinho dos Santos, né? Que sempre estava ali acolhendo, né? Faço aqui jus essa homenagem. Estou pensando até convidar também outras pessoas para falar dele, de Pedrinho, o professor Jairton, que está aqui acompanhando, que também conheceu. Eu, naquela época, eu disse bem assim, eu fui convocado para formar a equipe que ia fazer esse projeto. E eu encontrei que isso é uma coisa que é interessante a gente destacar, que a senhora já trouxe, sentido da memória. Gente, a gente está falando do que foi a revolta de 13 de julho, ok? Mas é importante que até a gente vai ter a presença de um morador do bairro, a gente também um pouco entrar na história assim do bairro. E eu escrevi um artigo quando eu estava na biblioteca, que era de Ilha dos Bois a 13 de julho. Um artigo que, por sinal, a Expressão vai publicar essa semana agora, devido ao momento, eu estou só ajustando ele. E ao fazer a pesquisa, eu descobri que o interventor municipal, que era o equivalente hoje ao cargo de prefeito, Camilo Calazans, também um dos simpatizantes do movimento tenentista, e que quando acontece a Revolução de 30, ele também vai assumir o poder da capital, ele vai criar o decreto municipal, muda de Praia Formosa para 13 de julho, aquela localidade. E a curiosidade é que agora eu trago
até a professora Edna comentou hoje na live na Assembleia, é que o 8 de julho, né, voltando a falar da emancipação, é pouco lembrado na toponímia, nos locais. Nem não tem uma praça chamada 8 de julho, que a gente só tem o colégio 8 de julho. Mas o movimento tenentista, esse movimento do período da década de 20, marcou a toponímia de Aracaju. É impressionante destacar isso, porque é o 13 de julho e é tudo da mesma época, viu, professora? Eu fui fazer o levantamento dos decretos, o bairro Siqueira Campos, multa de Aribé para Siqueira Campos, na década de 30, o bairro do Morro do Cruzeiro vira bairro Getúlio Vargas, né? 18 do Forte, né? Então, na toponímia de Aracaju, a gente vai encontrar esse movimento tenentista muito forte, homenageado. Praça Getúlio Vargas, Avenida Augusto Maynard, né? A gente vê isso muito presente. O que a gente não vê, às vezes, até no próprio 8 de julho, que é a emancipação política do Estado. Mas o movimento acabou com seus líderes depois, quando assumem com a Revolução de 30, e é importante o que a senhora destaca aqui, eles vão deixar isso bem claro na geografia da própria capital, do próprio estado, né? A gente tem um município chamado General Maynard, tem inúmeras praças também com o nome de Getúlio. E aí, professor, o que eu trago do que a senhora está colocando aqui? Que é importantíssimo a gente destacar isso, porque é isso que eu queria que a senhora participasse aqui até pelo trabalho que a senhora fez. É que na historiografia brasileira, o 13 de julho de Sergipe era um fato que deveria ter um destaque no nosso livro de história. Porque devido ao que foi o movimento aqui resistiu, né? Um período pequeno, mas resistiu. Em relação até mesmo, acho que o 5 de julho. Me corrija se eu estiver errado. Mas o que eu gosto de trazer isso é que é para mostrar que Sergipe, na história do Brasil, no movimento tenentista, ele também se destaca em relação até o resto da nação. E eu queria que a senhora me agora deixasse claro como era que o Estado, as outras regiões do Estado, receberam a notícia dessa revolta que estava partindo da capital. Pois é, Oswaldo, é tanta história, né? Tanto fato que a gente Sim. acaba atropelando. Mas você tinha me perguntado antes sobre o governo, né? Isso. E assim, inicialmente eles não tinham pensado em governarem o Estado, tá? Eles chegaram a oferecer a administração estadual ao general reformado, né, já aposentado, o José Calazans. Só que o José Calazans não aceitou. E aí eles constituíram uma junta, né, todos eles passaram a administrar o Estado e eles ficaram divididos entre as necessidades de avanço com a revolta e de defesa do território e também essa situação de administração pública mesmo, né? Porque, por exemplo, Aracaju, todo mundo sabe que é uma região que foi construída, né? Uma cidade que surgiu sobre uma região pantanosa. E Sim. aí as pessoas começaram a reclamar. Tudo bem, temos uma revolta, mas a região tal precisa de um aterro. Os moradores do bairro industrial começaram a reclamar que precisava de iluminação pública, precisava colocar poste. Enfim, começaram a aparecer as demandas da administração pública e eles, né, ficaram, na verdade, eles deixaram muito dessa administração para os funcionários públicos. Os funcionários públicos, eles continuaram exercendo, raras exceções, continuaram exercendo, né, suas funções, seus cargos. Por exemplo, o prefeito de Aracaju, né, o interventor municipal, ele fugiu, ele saiu. Mas a maioria dos funcionários continuaram trabalhando e foram tocando isso, né? E a revolta ia avançando, como eu falei para você. A Bahia teve notícia da revolta em Sergipe já na tarde de 13 de julho. Então, eles começaram a se articular. O que foi que aconteceu? O chefe da região militar, que era o Marçal Nonato de Faria, ele convocou as tropas que estavam se preparando para ir para São Paulo para vir para Sergipe. Sim. Então, ao invés de atenderem ao pedido, como os tenentes aqui imaginavam, as outras unidades militares estavam se preparando para vir para cá.
Então, a gente teve aqui em Sergipe não apenas as tropas baianas, né, que vieram. Na verdade, o 19º Batalhão de Caçadores já tinha embarcado para São Paulo no dia 10, mas vieram policiais baianos, vieram policiais alagoanos, vieram também praças do Exército na Bahia, de Pernambuco e da Paraíba. Sim. E, além disso, a gente teve uma tropa aqui formada por um coronel. A figura Sim. dos coronéis que mandavam na política, que a gente sabe que era muito comum no início do Brasil republicano, né? Então, lá em Propriá, o coronel Francisco Porfírio de Brito e o filho, Sim. que por coincidência era o prefeito da cidade, eles começam a regimentar homens, né, para virem também conter a revolta. Então, tem uma quantidade imensa de pessoas, né, que estão marchando para Aracaju. Aracaju vai sendo cercada, tá? E os outros estados, eles recebem dessa forma. Os batalhões dos outros estados, né, porque aí você vem o governo estadual e os batalhões do Exército, eles vêm para Sergipe, os mais próximos. É dessa maneira que vai acontecer. Ô, professora, uma coisa que eu queria saber. Chegou algum navio de algum estado, tipo, no sentido, com a ordem de, se fosse preciso, bombardear a capital sergipana? Teve alguma ordem nesse sentido de repressão ao movimento? Não que eu tenha conhecimento. Tá? O que eu Sim. soube é que teve uma embarcação particular, Sim. que era um contratorpedeiro, um destroyer, que era chamado de Alagoas. E ele apareceu aqui na Barra Sergipana, ficou à vista dos aracajuanos, meio que para assustar, né? Para dar aquela sensação de que, olha... E é muito interessante essa história, Oswaldo, porque, assim, a gente estava isolado em termos de meio de comunicação, só que tinha um meio de comunicação muito eficiente, né? Que era o boca a boca, que era a fofoca, que eram os espiões. Teve espiões dos dois lados, né? Os tenentes colocaram espiões nas tropas legalistas e vice-versa. Sim. Tá? E ficava aquela conversa, ó, tem uma tropa que está vindo da Bahia, tem não sei quantos homens que apareceram na cidade de Capela, que vieram de Propriá. Então começou esse zum, 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 e aparece o Destroyer Alagoas na frente de Aracaju, né? Assim, que dá para visualizar. E teve uma notícia no jornal que chamava o Alagoas de um navio fantasma. Porque ficava aquela dúvida, né? Apareceu ou não apareceu? Não, mas eu não vi. Você tem certeza que apareceu? Foi mesmo, não foi coisa da sua cabeça, não. Você tá, né? Aquela brincadeira. Aracaju, imagina naquela época pequena, né? Todo mundo Disse-me disse. Todo mundo ficou sabendo. E é muito, muito interessante essa história das pessoas, né? Porque, assim, a revolta ela não ficou dentro do quartel. Não foi um motivo do quartel. Foi uma coisa que foi para a cidade, que foi para o estado. Depois eles colocaram tropas em São Cristóvão, em Rosário, né? Foram para Carmópolis e todo mundo ficou com medo, né? Começou um movimento, primeiro que teve o tiroteio da madrugada de 13 de julho. Então, quem pôde saiu da cidade, foi para o interior. Aí depois começaram a chegar as tropas pelo norte e pelo sul. E aí essas pessoas voltaram para Aracaju. Aí aparece o bendito do navio Alagoas, do Destroyer Alagoas. E aí as pessoas ficam assim, né, um pouco amedrontadas, mas ao mesmo tempo a vida continuou a acontecer. Né? Como eu falei para você, tinha problema de alagamento em Aracaju, tinha região pantanosa, tinha... Era uma cidade, né, que estava com seus problemas diários. Isso, continuou a... Como a gente enfrenta, né? Por exemplo, uma coisa muito interessante é que durante a revolta, no dia 17 de julho, aconteceu uma palestra de uma jornalista feminista baiana que veio aqui para Sergipe. Né? Olha aí! Diz aí, professor, esse fato. Olha, quem está acompanhando aqui, professor Andresa, está trazendo, gente, inúmeros detalhes. Gente, quem ainda não leu o trabalho dessa professora, leia. É muito bom. É um novo olhar sobre esse movimento.
né? Eu acho que a gente, ao longo, nós temos outros grandes pesquisadores, mas ela que traz essa visão, principalmente dos sujeitos, que muitas das vezes, né, professora, dentro das próprias representações da história, muitas das vezes são esquecidos, né? E quem era essa jornalista feminista que estava aqui no meio de uma revolta dando uma palestra? Eu acredito que ela já estava com tudo certo, viu, Oswaldo? Ela não planejou isso depois da revolta, ela não sabia. E já estava com a palestra dela marcada e resolveu dar seguimento. E essa palestra ela acontece no Salão Nobre da Biblioteca Pública do Estado, né? Sim. E ela é apresentada pelo Clodomir Silva, que é um É grande nome. né? Só que, veja, ela vem falar para as mulheres da sociedade sergipana, né, aracajuana nesse caso, que tem um clube feminino. E ela sugere que as aracajuanas criem um centro feminista. E não Olha só. Não é a mesma coisa, né? Um centro Sim. feminista e um centro feminista são duas coisas diferentes. Alguém está perguntando aqui só onde é que eu posso ler isso. Por favor, nos diga onde a gente encontra a Casa. Gente, é um livro sensacional, eu já li, viu? Estou aqui para fazer propaganda, Oswaldo. E ótimo. Professora, diga onde é que a gente encontra para ler. Gente, olha, tem um livro, tá? Que é fruto da dissertação, mas também está disponível gratuitamente a dissertação. Então, quem não conseguir encontrar, quem não tiver grana, quem não conseguir, porque tem gente também que está procurando o livro e não está encontrando mais, pode baixar o PDF da dissertação, tem muito pouca coisa diferente da dissertação para o texto do livro. Então, pode ler a dissertação sem medo, tá? Que você vai ter essas informações. Essas informações específicas sobre as mulheres, eu publiquei um artigo ano passado, As Mulheres Sergipanas e a Revolta de 1924, no Boletim Historiar. Então, pode colocar também no Google, na internet, e aí vocês vão ter especificamente esse relato sobre a participação das mulheres, né? Que é muito legal e que nem tudo está no livro, certo? Acabou sendo um trabalho posterior. Mas voltando à nossa feminista, baiana, né, que estava aqui, ela não se posicionou sobre a revolta, viu, Oswaldo? Sim. O problema dela era com o feminismo, era promover a equidade entre homens e mulheres, tá? E aí, o que ela fez? Ela elogiou o Graco Cardoso e elogiou a Revolução, né? E elogiou os tenentes. E pronto. Não veio para aqui arrumar confusão. Ela veio aqui para convencer as mulheres de que elas precisavam estudar, de que elas precisavam ter mais direitos e não se meter com a revolta dos tenentes sergipanos. Né? Sim. Tá? Isso é interessante a gente destacar, porque muitas das vezes, tipo, isso vocês não vão encontrar, gente. Eu digo isso de forma segura. Vocês não vão encontrar isso em muitos dos materiais que a gente vê, tipo uma publicação num jornal, né, para fazer a lembrança da data de hoje, ou até mesmo num VT da televisão de Sergipe. Vocês não vão encontrar isso. Vocês encontram com pessoas assim como a professora que tem esse trabalho de investigar. Né? A gente tem um trabalho espetacular. Vocês observarem qual era o cotidiano de Aracaju durante a revolta. Quem eram os sujeitos que estavam aí. Né? É importante destacarmos isso, porque muitas das vezes a gente fica naquela, né? Não, talvez a cidade ela estava numa situação tipo, já mesmo da revolta, ninguém voltou mais a trabalhar, não tinha. Olha o que a professora disse, Aracaju tinha problemas como hoje. Né? Problema de aterro, problema de esgotamento. Então é interessante nós destacarmos isso. Ok? Professora. Só queria dar mais uma informaçãozinha que eu vi que o pessoal gostou dessa participação feminina. Né? Como eu falei no começo, tinha um pouco receio com relação à segurança. Né? Eles vejam, Aracaju é uma cidade tranquila, né? Poucos habitantes, e todo mundo sabia de tudo, e do nada os tenentes colocaram lá aqueles sacos de
de areia, fizeram aquelas trincheiras, aquela movimentação de homens fardados, e para convencer a população de que estava seguro, de que as trincheiras eram seguras, que era muito bom ficar em Aracaju, eles publicaram um texto no jornal contando que uma mulher, a Mirabel Smith, né, uma mulher da sociedade sergipana, Sim. tinha visitado as trincheiras e tinha achado tudo lindo, maravilhoso, tinha se empolgado e tinha achado tudo muito seguro, né? Muito tranquilo, que não precisava ter medo. E ela mesma, se não fosse mulher, iria querer participar. Né? Olha aí. Ela tinha esse problema, né? Digamos assim, Sim. lá no relato do jornal. E, além disso, né, outras coisas, como, por exemplo, concurso de beleza. Então, teve lá a palestra da feminista, mas tinha também concurso de beleza para eleger a torcedora. Tinha muitos clubes esportivos em Aracaju. E aí, para escolher as candidatas, né? Enfim, como você, né, também falou, Oswaldo, a cidade continuava a funcionar. Sim, sim, sim. Importante destacar isso. Professora, assim, qual foi os últimos dias dessa revolta em Sergipe? Graco Cardoso vai voltar ao poder? O governo de Arthur Bernardes volta a controlar Sergipe? Né? Eu queria entender um pouco disso já no finalzinho dessa revolta, para a gente terminar com a participação da senhora e agora entender um pouco mais o bairro, né? Que ficou com a marca também do 13 de julho. Pois bem, como ficou Sergipe no finalzinho já da revolta ali, final de julho, início de agosto? Tá. Essas tropas legalistas, Oswaldo, elas começaram a avançar. Então, veio uma tropa do norte, né, saindo lá de Propriá, Capela, Carmópolis e tal, e veio a outra, né, Estância, e por aí vai, até chegar próximo de Aracaju. Então, no dia 1º de agosto, o Marçal Nonato de Faria manda uma intimação a Augusto Mainar Gomes, pedindo para que eles se rendam. Detalhe, a gente tem 4 oficiais. E pela hierarquia militar, inclusive Mainar, né, sempre fez questão de deixar o Eurípedes como o líder, porque ele era o capitão. Era uma questão de respeito hierárquico. Só que, de fato, todo mundo via e sabia que o líder da revolta era Mainar. Era Augusto Mainar Gomes. Né? Ele era, assim, ele era extremamente carismático. Ele conversava com as pessoas, ele falava com as pessoas, ele conseguia convencer as pessoas, sendo simpático. E se a pessoa não quisesse fazer o que ele estava mandando, ele ia usar a força e pronto. Né? Ele convencia de um jeito ou do outro. Uma forma você seria convencido, né? Você ia fazer, por bem ou por mal. Sim, né? sim. E, no final das contas, eles recebem essa intimação, junto com informações de que São Paulo já havia terminado a revolta, só que os tenentes sergipanos não acreditam. Né? Sim. E aí eles mantêm até o dia 2 de agosto, quando Mainar diz, né, ele fala isso numa entrevista posterior, que justamente os legalistas eles foram traiçoeiros. Eles mandaram uma tropa como se fosse, né, para apaziguar com a bandeira branca, e na verdade eram infiltrados. Ele fala muito isso, que foi traído, que o movimento foi traído. Tá? E o fato é que, no dia 2 de agosto, eles dão a revolta por terminada e os oficiais que não concordavam com a revolta estavam lá presos no quartel, o governador Graco Cardoso estava preso no quartel e um praça, um soldado sobe gritando que a revolta tinha fracassado e que eles estavam perdidos. E começou o corre-corre, aí nisso os oficiais quebraram a porta, eles fugiram, né, saíram. Sim. E os 4 oficiais fugiram também, mas foram presos. Né? O Mainá foi o último a ser preso, ele só é preso em 1925, ele vai para São Paulo. Né? Sim. E nisso o Graco Cardoso retorna. Veja, no dia 2 à noite, esses oficiais e o governador eles já se libertam.
Os Sim. líderes da revolta, eles saem de Aracaju, eles fogem. Tá? No dia 3, todas essas tropas que estavam cercando Aracaju chegam a Aracaju. E no dia 4, o Maurício Graco Cardoso já volta a despachar. Né? Inclusive isso, Oswaldo, está documentado, noticiado no New York Times. Sergipe, deu no New York Times. Viu? Olha só! Tá vendo? Todo mundo acha. Não, porque Sergipe não se destaca tanto. Gente, deu no New York Times. Apareceu nas bancas de Manhattan. Vamos entender um pouco disso. Pois não, professor, dê continuidade. E aí, ele revoga todas as decisões dos militares, né? E todas as pessoas que se envolveram direta ou indiretamente com a revolta, elas são policiadas, porque são abertos inquéritos policiais, né? Para depois processar. Então, assim, tem mais de 1.000 pessoas indiciadas, mas no final das contas, apenas os 4 oficiais se tornam réus, ou seja, só eles vão ser processados. Sim, sim. Mas, assim, só para você entender um pouco, Oswaldo, todo mundo foi acusado, inclusive, por exemplo, o comerciante que fornecia carne para o quartel, que sempre forneceu carne para o quartel e continuou fornecendo carne. Ele foi acusado de colaborar com a revolta. Né? Colaboracionista. A moça que vendeu os 200 sacos de algodão para fazer a trincheira. Ela, né, só estava continuando a trabalhar, mas foi acusada de contribuir com a revolta. Né? Isso, assim, claro que é questionável, tá? Mas teve também pessoas que demonstraram muito apoio à revolta de 24, tá certo? Só no dia 13 de julho, 171 pessoas se apresentaram voluntariamente ao quartel do 28BC para participarem da revolta. Né? A participação popular, então, foi grande. Olha, foi grande. E tem o caso do Brasiliano de Jesus, né, que tem um filho no dia 20 de julho, e ele nomeia a criança com o nome de Eurípides Mainá Soarino de Jesus. Botou todo mundo que estava liderando a revolta. Eu gostei dele que ele botou, foi todo mundo. Coitado desse bebê, né? Não, eu imagino esse bebê depois. Né? Vamos pensar assim, o que não sofreu de bullying, né? Talvez acho que no período varguista não estão dizendo assim, aí, quem está aí com o nome do poder, é esse daí de trás, né? Pois é, a coisa virou, né? E os tenentes que tinham sido presos, processados, viraram os interventores. Inclusive, Ainar Gomes vai virar interventor em 1930. Mas, assim, só para fechar aqui a história, de 13 de julho até o dia 2 de agosto, a gente tem essa revolta em Sergipe. E no dia 3, as forças legalistas entram em Aracaju e no dia 4, Graco já está de volta despachando. Né? Inclusive desfazendo tudo que os tenentes fizeram. Só para vocês verem. Gente, a revolta marca a história de Sergipe. Né? A revolta ela destaca no Brasil, né? Porque é uma revolta que vocês podem observar. Criou um governo provisório, teve lideranças, teve adesão popular, né? E ficou marcada na história. Professora Andresa, suas considerações finais. Eu vejo que esse tempo se tornaria pequeno porque o assunto é extenso, mas hoje eu acho que a gente já tem um novo olhar sobre esse movimento e sobre esse momento histórico. E é assim, gente, eu estou com a professora Andresa e daqui a pouco eu vou entrar em contato com o Janotto, morador antigo do bairro 13 de Julho. Ele tem memórias fantásticas do bairro. E é interessante a gente saber essas memórias, para entender como é que esse local, né, o lugar que leva o nome, né, da revolta, marca também a história de Aracaju. Falar também um pouquinho sobre isso. Então, caso a gente não dê tempo nessa parte, vou abrir a próxima. Então, não saia daí, gente. Mobilize, esteja aqui, atentos, porque
O espaço é para vocês, é informação, é história, é para que vocês tenham noção de que esse pequeno pedaço do Brasil tem uma importante participação na história do Brasil e do mundo. Pois bem, professora, suas considerações finais. E assim, o que é que a senhora acha que o 13 de julho deveria poderia estar mais sendo lembrado, não pelo momento político, mas o que eu digo assim, pelo fato histórico, né? Muita gente perguntou aqui, eu vi várias pessoas perguntando como é que poderia ser esse fato, né? Esse momento no currículo dos nossos estudantes e dos nossos alunos. Olha, Oswaldo, você me pediu um monte de coisa aí, viu? Vou ver se eu lembro. Sim. Sim. Qualquer coisa eu vou lembrando a senhora. Eu falei no sentido das considerações finais da importância do espaço, né, do momento, e também o 13 de julho na grade curricular dos nossos estudantes. Tá, eu vou começar pela última, certo? Sim. Eu considero, assim, extremamente importante a gente colocar a Revolta de 13 de Julho no currículo, né, de Sergipe. Precisa fazer isso, tá? Eu faço isso um pouco enquanto professora, porque eu sou pesquisadora, mas faz parte da nossa história. A gente precisa. A história de Sergipe, ela é feita pelas histórias individuais, ela é feita pela história nacional, pela história mundial, ela não está desconectada, né? Não foi uma coisa que aconteceu só em Sergipe, as revoltas tenentistas aconteceram no mundo inteiro, né? A gente tinha, por exemplo, na Europa, também crises políticas decorrentes do pós-guerra, ascensão dos fascismos. Então, assim, ninguém estava satisfeito com a política, com o andamento da política. E aqui no Brasil a gente teve esses movimentos. E a gente precisa saber o que aconteceu em Sergipe. Isso faz parte, sim, da vida de todos nós, né? E é extremamente importante. Eu sou professora de educação básica, eu tenho muito orgulho, sou muito satisfeita, né, por dar aula. Eu sou professora do colégio de aplicação e é muito importante para mim fazer os meus alunos entenderem e se verem como participantes, né, dessa história. Isso deve fazer parte da vida deles. Então, eu considero assim essencial, né, que isso seja colocado no currículo de Sergipe. E aí, para finalizar, né, eu quero agradecer mais uma vez, Oswaldo, o seu convite. Você foi muito atencioso, né, muito respeitoso e elogioso na minha apresentação. Obrigada. Parabéns pela sua iniciativa aqui no Expressão Sergipana. Tenho acompanhado não apenas as lives, mas postagens, e tenho sentido vontade de ir a determinados lugares que você aponta. Então, assim, é muito bom manter essa história viva, né? E, para finalizar mesmo, de verdade, eu quero lembrar que quem quiser saber mais, quem quiser ler um pouco sobre isso, né, tem um livro, A Caserna Olha aí, gente. que é resultado da dissertação de mestrado. E essa dissertação ela está disponível na internet. Vocês podem baixar esse PDF, esse texto, e ler completamente gratuito, tá certo? E, para finalizar, eu queria convidar todos vocês a continuarem a aprender sobre história de Sergipe, né? Acompanhar aqui o material e as iniciativas do Expressão Sergipanas, mas também deixo o convite para vocês acompanharem um pouco da produção do Grupo de Estudos do Tempo Presente. A gente tem várias... Importante grupo, gente. É um grupo sensacional. A contribuição que eles dão, assim, para a história de Sergipe. Pode falar, professor. É importante divulgar mesmo. E assim, a gente publicou um livro agora que é justamente sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá? Tem vários textos sobre Sergipe, sobre a Segunda Guerra Mundial em Sergipe. E esse livro está disponível para download gratuito lá no Instagram do Grupo de Estudo do Tempo Presente. Tá certo? Quem quiser... Grupo do Tempo Presente, gente. É o JET, viu? É o JET. E dando spoiler aqui, a gente vai lançar outro livro. Tá? Daqui a pouco Que bom, que bom. E vai deixar gratuito também, que a informação tem que fluir, tem que fazer igual o Expressão Sergipana aqui, tem que convidar as pessoas
e aproximar as pessoas da história. Né? Então, E a gente vai fazer uma live para o lançamento desse livro. Já fique ciente que é a primeira participação da senhora de várias. Então, vai ter vários convites sobre várias temáticas. Gente, a professora Andresa não é só especialista nessa temática, não. Ela é uma grande especialista no cinema, em Aracaju, né? Então, assim, a gente tem muitos temas aí sensacionais para debater. Isso. E sempre que você me chamar, viu, Oswaldo, eu vou estar à disposição. Eu acho importantíssimo a gente trazer realmente a história como algo interessante, a história como algo prazeroso, como algo possível. Está todo mundo em casa agora, muita gente reclamando que não tem o que fazer, que está com tédio. Vamos aprender um pouquinho sobre a história de Sergipe, né? Vamos conhecer esses materiais que estão sendo produzidos, ver aí o material Oswaldo, é fantástico, né, na apresentação e na divulgação desses temas. E, enfim, estou só esperando o próximo convite. Desde já, professor, em nome da Expressão Sergipana, em nome de todos que estão participando, muito obrigado. Como eu disse, é a primeira de muitas lives com a participação da senhora, com inúmeros temas. Vamos divulgar, sim, esse trabalho do JET. É bom que o JET passe também para a Expressão, no privado da Expressão, para que a gente possa divulgar. A gente divulga, gente. Divulga material, porque a gente valoriza o que o sergipano faz. E esse grupo, gente, que diga-se de passagem, como a professora falou, Sergipe não está desconectado do Brasil, Sergipe não está desconectado do mundo. Existem grandes pesquisadores sergipanos que pesquisam sobre temáticas do mundo todo. Que a gente tem que colocar também isso. A gente tem que valorizar a nossa história, a história de Sergipe, mas tem que valorizar a história, tipo, do que aconteceu no mundo, o que acontece no mundo. Então, eles têm um trabalho fantástico com cinema, com música, né? E assim, desde já agradecer a professora Andresa, muito obrigado. Gente, sensacional saber o que foi a revolta, né? Então, professora, uma boa noite, muito obrigado, viu? E vamos acompanhar, que a live não acaba agora não. Qualquer coisa a gente já vai adentrar, já acho que daqui a pouquinho, na segunda parte. Obrigado, viu, professora? Obrigada, gente. Obrigada, Oswaldo. Beijo. Beijo. Gente, depois dessa explicação e essa aula maravilhosa com a professora Andresa, vamos conhecer um pouco da história do bairro. Para início de conversa, o bairro 13 de Julho já se chamou Ilha dos Bois, ali próximo entre hoje a região do Iate e da Canal do Batistão, era uma grande ilhota, né? Uma grande croa, como nós chamamos, de areia, e que se criava gado. Por isso que vem o nome Ilha dos Bois. Né? Um bom livro, para que vocês saibam disso, é esse livro aqui do Fernando Figueiredo Porto. Aí. Alguns nomes antigos do Aracaju. Esse livro de Fernando Figueiredo Porto conta um pouco sobre a história de vários locais da cidade de Aracaju. Eu, que tenho esse gosto e gosto muito de pesquisar sobre a história da nossa cidade e dos bairros da nossa cidade, né? Eu gosto de destacar uma coisa interessantíssima para vocês. O bairro 13 de Julho, ele era já, desde o início, lá, com a transferência da capital, uma grande colônia de pescadores e marisqueiras. Né? Então, porque estava ali próximo do rio. Né? E assim, a história nos traz que esse bairro, essa localidade, se destacava por estar no estuário e na foz do rio Sergipe. Né? O rio Sergipe acabava se tornando essa área de circulação de mercadorias e de pessoas. Com o passar do tempo, né, foi comprada uma localização ali próxima da onde hoje é a Deso, né, o sítio Nação, para fazer um lazareto. Que era um lazareto? Um lugar de tratamento de pessoas com a lepra, né? E o que aconteceu? Que é hoje a chamada hanseníase. Esse sítio foi vendido para um proprietário. Né? Com o passar do tempo, devido à praia que se formava, que foi as trincheiras, né? Que a gente tem aquelas fotos, né, conhecidas, das trincheiras da revolta de 13 de julho,
né? A praia, que tinha areias brancas, não como hoje, que o esgoto, né, a poluição acaba destruindo o nosso patrimônio ambiental. Mas ali, até os anos 50, 70, se tomava banho, era uma área de banhismo, né? Era a primeira grande área de banhismo. Não existia Atalaia. Atalaia era distante, gente. As praias onde nós conhecemos era bem distante. Então, o que acontecia? Aquela região ali, de areias branquinhas, águas cristalinas, tinha o nome de quê? Praia Formosa. E a Praia Formosa ficou com esse termo e esse nome, né? Com o passar do tempo e com a revolta que vocês souberam através da professora Andresa, em 1930, Camilo Calazans interventou, claro, simpatizante do movimento tenentista que tinha subido, né, junto com Vargas ao poder, parte da Revolução de 30, dá a mudança de Praia Formosa para 13 de julho. Em 24, chega o primeiro órgão público do bairro 13 de julho, o Instituto Parreira Hortas, né, referência no estudo de doenças e também de outras pandemias, né, e epidemias que ocorriam. Então, e até hoje existe aí o Instituto Parreira Hortas, sede do LACEN, importantíssimo agora no combate à Covid-19. Mais à frente vocês vão ver a Escola de Química, o Instituto de Química, criado nos anos 30, né, importantíssimo também na difusão, na difusão e também na valorização da ciência. Né, a Escola de Química, que viria a ser mais à frente a Faculdade de Química. Vocês terão também, a partir dos anos 50, ali um mercado, onde hoje é o Parque Zé Peixe. O mercado que existia daquela região ali, mercado público daquela região. Né, o estádio de Aracaju, antes de existir o Baixão, era ali também. Daí era uma região muito litorânea, né, como eu disse, praieira, marisqueira, né, de pescadores, pessoas humildes. Com o passar dos anos, na curva onde era a fundição, tão destacada, o Fernando Figueiredo Porto, né, alguns nomes antigos de Aracaju, como também Murilo Melins, né, Aracaju Romântica que vi, um bom livro, ó. Vocês encontram na Escariz esse, né, Murilo Melins, por sinal, faço aqui a homenagem, ele é vivo, né, um senhorzinho que tem muita história para contar de Aracaju, né? Esse local vai receber o Yacht Clube, importante nas regatas e na história. Agora vamos saber um pouquinho da memória. Gente, sei que ainda acaba, vamos dar exemplo, sendo um pouco extenso, mas a história está aí para ser contada, está aqui para ser registrada pela expressão sergipana. Então, se a gente entrar na segunda live, fica conosco, acompanha, que agora a gente vai ter a participação de Janoto Farias, morador do bairro e da área tradicional, diga-se de passagem, viu? Cadê Janoto? Chamar agora Janoto.